Olá, trago hoje um romance que achei muito interessante. Trata-se de Divórcio em Buda, da autoria de Sándor Márai, editora Companhia das Letras. O autor nasceu em 1900 em Kassa, atual Košice, na Eslováquia, no então Império Austro-Húngaro. Autor de 46 livros, alcançou enorme popularidade na Hungria até ser censurado pelo regime comunista em 1948, quando partiu para o exílio. Suicidou-se na Califórnia em 1989. Buda, onde já vai acontecer o divórcio, é Budapeste, capital da Hungria. E por que Buda? Porque a cidade é dividida pelo rio Danúbio em duas. De um lado do rio fica Buda, que é a parte antiga da cidade, a parte das edificações do tempo do Império, dos museus, dos palacetes, e Peste, do outro lado, é a parte moderna. Bem, do que trata a narrativa? O seu tempo cronológico não chega a 24 horas, mas o seu tempo psicológico é bastante grande, porque a personagem principal volta ao passado e vai nos contar a sua história. Vejamos, essa personagem principal é um juiz, o Christoph Commives, que é um homem que foi abandonado pela mãe aos 6 anos de idade, porque a mãe abandonou o pai para se casar com o engenheiro-chefe do município, que foi criado num colégio de padres, internado, e que tem no padre Norbert aquilo que a família não lhe deu, porque o padre Norbert lhe deu um sentido de pertencimento a uma comunidade. Ele é um homem de sólidos princípios morais e católicos rígidos, e ele mora em Buda, que, não por acaso, é a parte antiga e conservadora da cidade, conservadora como ele, e trabalha em Peste, que é a parte moderna. Nos últimos anos, ele passou a ser o juiz responsável pela execução dos divórcios, o que chega a ser um paradoxo, porque o divórcio é algo da modernidade e ele é um representante do conservadorismo com os seus sólidos princípios morais e religiosos. Então vejam o conflito. Ele, que acredita que o casamento é indissolúvel, que a única coisa que pode dissolvê-lo é a morte de um dos cônjuges, tem como trabalho realizar o divórcio das pessoas quando, por todas as justificativas, não há mais nada a fazer. Pois bem, ele está então no seu gabinete de trabalho, no final do expediente, olhando os divórcios que ele terá que fazer no dia seguinte, quando ele encontra ali o nome de um ex-colega de ginásio. Ele não era amigo íntimo, mas era alguém de quem ele gostava e que considerava uma pessoa recatada, de modos suaves, de comportamento pudico. Mas surpreso ele ficou ao ver que a esposa deste colega, que é o Imre Greiner, era Ana Fazekas, uma mulher com quem 10 anos antes ele havia tido um encontro marcante numa ponte, nada muito estratosférico. E ele então fica pensando nisso, termina o expediente, ele sai, vai para uma reunião social e, pelo menos nas primeiras 100 páginas do livro, o que nós temos é a construção dessa personagem, a construção interna, como é que ele pensa, como é no que ele acredita, como ele foi formado, quais são os seus
os seus receios, e fatos em si não ocorrem. Muitas pessoas acham essa parte chata, lenta, porque não acontece coisa alguma, são pensamentos e toda uma reconstrução, mas ela é fundamental para que a gente entenda o que vem depois. E o que vem depois? Essa festa vai até muito tarde, essa reunião, e quando ele chega em casa, ele e a esposa, ele encontra a empregada atarantada, que pede 1000 desculpas, mas diz que ela foi forçada, que ela não teve outra possibilidade senão deixar o homem entrar. Então, resumo da história. Um homem bateu a porta, disse que precisava muito falar com o juiz, ela disse que o juiz não estava e que não permitia que ninguém entrasse, mas ele insistiu dizendo que era amigo do juiz, que conhecia o juiz desde os tempos de escola, e tanto insistiu que ela, no entender dela, se viu obrigada a deixá-la entrar. O juiz então vai recebê-lo e ele não é ninguém mais, ninguém menos que esse cidadão, o Henry Greiner. E o juiz já começa a dizer que não trata de assuntos dos quais ele vai tratar no trabalho, em casa, então que ele perdeu a caminhada, enfim, que eles vão se encontrar, que deixa o que tem para dizer para o encontro que eles terão no dia seguinte. E aí o homem diz a ele: pois é justamente sobre isso que eu vim falar. O encontro de amanhã não vai acontecer. E aí, depois da justificativa, as coisas ficam muito interessantes. E aqui eu não vou contar. Nós temos na orelha do livro o seguinte: aos 38 anos, mas aparentando mais do que isso, o juiz Christoph Commives se vê como uma espécie de reserva moral na Budapeste da década de 1930. Avesso à vida moderna e às neuroses que parecem dar o tom durante as entreguerras, Commives não esconde seu desprezo pelos novos costumes que se infiltram na sociedade húngara, como o divórcio. Não por acaso, sua especialidade no tribunal em que trabalha. Esse mundo neurastênico, diz o narrador, lamurioso, sem limites e irresponsável, que manifesta excessivamente seus choros e desejos, como ele repudiava esses casamentos modernos e neuróticos, do qual marido e mulher fugiam com tamanha facilidade para a frente de um juiz. Numa tarde de setembro, os autos de um processo desviam em particular sua atenção, o do médico Henry Greiner, seu colega de tempos de escola, e Ana Fazekas, que pediu o divórcio alegando abandono do teto conjugal por parte do marido. Ana vivera com o juiz um episódio silencioso e perturbador numa ponte em Budapeste 10 anos antes. Ele mal se lembra das feições de Ana, mas não tem como evitar o desconforto ao ver o nome dela associado ao de Greiner, sobretudo num processo de divórcio. Horas depois, ao receber a visita inesperada de Henry Greiner, esse desconforto dará lugar a uma verdadeira demolição de toda a visão de mundo que Commives, palavra húngara, que significativamente quer dizer pedreiro, construíra para si. Os dois travam uma intensa conversa sobre a natureza das relações amorosas e suas zonas de sombra, de incompreensão e de incomunicabilidade. A obra apresenta um encontro entre dois homens cujas interrogações revolvem violentamente o passado e o presente de ambos, nas poucas mais de 170 páginas de Divórcio em Buda. Eu recomendo, é um livro para ser lido devagar, né, anotando ou sublinhando todas as características do juiz, o que ele pensa, como é que ele vê a vida, os seus encontros casuais com a Ana,
para entender o que vem depois. É muito bom. Então fica aqui a sugestão de Divórcio em Buda, de Sándor Márai, editora Companhia das Letras.